145. Salmos 145. O livro de Salmos fica no meio da sua Bíblia. Se você abrir a Bíblia certinha, você vai abrir no livro de Salmos. Aí é só você procurar aí o número 145. Aí eu quero pensar com você só o versículo 4, só um verso. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o tema do culto. O que os nossos pais cantavam. Salmo 145, verso 4, que diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão aos teus atos poderosos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, existem sons que o tempo não consegue apagar, melodias que atravessam décadas, né? Quando aqui falou de Shirley Carvalhais, eu falei, meu Deus, já tem esse tempo todo, mas como é tão atual, né? Há letras que permanecem vivas mesmo quando as vozes que as cantavam já descansam na presença de Deus. Quando nós nos reunimos em um culto da saudade, nós não estamos apenas olhando para trás, nós estamos olhando para uma herança. Nós estamos lembrando de homens e mulheres que encontraram força para continuar quando os dias eram difíceis. Gente simples, que enfrentou enfermidades, enfrentou perdas, enfrentou crises, enfrentou incertezas, mas que encontrou na adoração um abrigo para a alma. Os nossos pais, eles cantavam enquanto trabalhavam. Nossos pais cantavam enquanto choravam. Nossos pais cantavam enquanto esperavam. Nossos pais cantavam enquanto caminhavam pela fé. E talvez a maior riqueza daqueles cânticos não tivesse na beleza da melodia ou na complexidade dos arranjos. Pelo contrário, eram arranjos simples, mas estava especialmente na mensagem. Eles cantavam aquilo em que eles acreditavam. Cada hino cantado carregava uma convicção, cada verso carregava uma verdade, cada canção apontava para Cristo. Os hinos eram cristocêntricos. Por isso, ao olharmos para o Salmo 145, nós descobrimos que Deus sempre desejou que uma geração, ela transmitisse a outras gerações os seus feitos poderosos. Os nossos pais, eles fizeram isso através da palavra, através do testemunho e também através dos cânticos que ecoaram dentro dos lares e dentro das igrejas. A pergunta nessa noite não é apenas o que cantavam os nossos pais. A pergunta é: quais verdades sustentavam aqueles cânticos? E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto. Quando nós observamos a fé daqueles que vieram antes de nós, nós percebemos que os seus cânticos, eles giravam em torno de 3 verdades. E é sobre essas 3 verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeira verdade: nossos pais cantavam sobre um Deus que não muda, um Deus imutável. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, uma geração passa, outra geração chega, mas Deus permanece o mesmo. Os nossos pais, eles aprenderam a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter imutável do Senhor. Então, quando cantavam sobre fidelidade de Deus, eles estavam não só repetindo palavras bonitas, eles estavam testemunhando aquilo que eles haviam experimentado. Eles sabiam que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele sustentou Elias, que protegeu Daniel, que ressuscitou Jesus, ele continua agindo nos dias de hoje. A fé,
A fé dos nossos pais estava firmada não nas emoções do momento, mas na certeza de que Deus jamais muda. Por isso, nossos pais podiam cantar mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. Ei, nós vivemos uma geração marcada pela instabilidade. Mudam-se valores, mudam-se opiniões, mudam-se relacionamentos, mudam-se circunstâncias, mas a nossa segurança continua sendo a mesma segurança dos nossos pais. Deus não mudou. Quando a saúde muda, Deus permanece. Quando a economia muda, Deus permanece. Quando os planos mudam, Deus permanece. Ei, a igreja precisa voltar a descansar menos nas circunstâncias e mais no caráter de Deus. A nossa fé não está construída sobre aquilo que acontece conosco, ela está construída sobre quem Deus é. E se Ele foi fiel ontem, Deus continuará fiel hoje e amanhã, porque o nosso Deus é imutável. Isso nossos pais cantavam. Uma segunda coisa que nossos pais cantavam, os nossos pais cantavam em meio às lutas. Nossos pais cantavam em meio às lutas. Eu tenho certeza que muitos de nós vivemos hoje vida em que na época dos nossos pais eram os ricos que viviam. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria de nós que estamos aqui, nós tivemos pais que viveram uma vida muito simples, que passaram muitas dificuldades, mas quantas vezes nas dificuldades nós ouvíamos a nossa mãe cantar, no tanque lavando roupa, ou na roça capinando. Muito daqueles hinos nasceram no vale, nasceram nos tempos difíceis. Muitos dos hinos que meu pai e minha mãe cantavam, seus pais, suas mães cantavam, foram escritos por pessoas que conheceram a dor, que conheceram a escassez, que conheceram a perseguição, que conheceram a aflição. Como, por exemplo, o hino que nós cantamos hoje de manhã, o hino 398 do cantor cristão, chamado Sou Feliz com Jesus. Esse hino é de 1873. E esse hino foi escrito no momento de uma das maiores tragédias da história. Um advogado cristão norte-americano, chamado Horatio Spafford, ele escreveu essa letra, a letra desse hino, após perder 4 das suas filhas, Anne, Maddie, Bessie e Teneta. Perdeu essas 4 filhas em um trágico naufrágio no Oceano Atlântico. Anos antes, o doutor Horatio já havia enfrentado o falecimento de o seu único filho, que ele tinha um filho e 4 filhas. Ele já tinha perdido o seu filho num incêndio em 1871. E em 1873 ele planejou uma viagem para a Europa com a esposa Anne e 4 filhas. Planejou para descansar, para ajudar ali também nos trabalhos do evangelista Moody. Devido aos negócios, na última hora, ali na cidade de Chicago, Horatio precisou ficar para trás, mas enviou a sua família de navio, o navio chamado Ville du Havre. Em 22 de novembro de 1873, o navio se chocou com outra embarcação e afundou em apenas 12 minutos. A esposa de Horatio, Ana, foi resgatada inconsciente, flutuando sobre os destroços, mas as suas 4 filhas morreram afogadas. Ao receber o telegrama com uma notícia, essa terrível notícia, o telegrama dizia: salvo sozinha, o que devo fazer? Dr. Horatio embarcou no navio seguinte para encontrar a sua esposa, e durante a travessia, quando o capitão avisou que eles estavam passando exatamente sobre o local do naufrágio, e ali, em meio a profunda dor, mas confiando na fé, ele escreveu esse lindo hino: que paz a mais doce puderes gozar, sou feliz com Jesus, sempre sou. Irmãos, nós quando olhamos para essa história, nos mostra que
nossos pais, eles descobriram algo tremendo. É que a adoração não é resultado da ausência de problemas. A adoração é resultado da presença de Deus. Nossos pais, eles não estavam em momentos de paz só quando cantavam. Os nossos pais não esperavam a tempestade passar para cantar. Os nossos pais cantavam durante a tempestade. Nossos pais, enquanto choravam, cantavam. Nossos pais, enquanto esperavam, cantavam. Nossos pais, enquanto enfrentavam lutas, continuavam adorando. Porque os nossos pais compreenderam que as circunstâncias, elas podem mudar, mas Deus continua atuando no louvor. Talvez, quem sabe, existem pessoas aqui nessa noite que chegaram carregadas de preocupações. Talvez alguém que esteja nos ouvindo aí pela nossa rede social esteja enfrentando, quem sabe, uma enfermidade, uma crise familiar, ou uma batalha emocional, ou uma luta espiritual. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente, e os nossos pais nos ensinaram, que a fé verdadeira não se manifesta apenas nos dias de vitória. Ela aparece principalmente nos dias difíceis. É fácil cantar quando está tudo bem, irmãos. Mas a maturidade espiritual é revelada quando nós continuamos adorando, mesmo sem entender o que Deus está fazendo. E nós, como igreja, precisamos reaprender a adorar no vale. Porque quem aprende a adorar no vale, descobre que Deus nunca nos abandona, nem no vale e nem no monte. Deus sempre estará conosco. Nossos pais cantavam em meio às lutas. E uma terceira e última coisa que eu quero contar com você nessa noite é que os nossos pais cantavam olhando para o céu. Olhando para o céu. Ah, irmãos, como nós cantávamos hinos sobre o céu. Você já reparou que os hinos hoje não falam mais sobre céu? Hoje fala-se muito sobre terra. Hoje fala-se muito sobre o homem. Os hinos hoje são antropocêntricos, não são mais cristocêntricos. Nós cantávamos muito sobre o céu. O céu é um lindo lugar, lembra? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, com Jesus vou habitar, o céu é um lindo lugar. Não falamos mais. Talvez nenhuma verdade apareça tanto nos hinos antigos quanto a esperança da eternidade. Os nossos pais, eles viviam na terra, mas os seus olhos estavam fixados no céu. Nossos pais cantavam sobre a volta de Cristo. Lembra dos hinos que falavam sobre a volta de Jesus? O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele... É isso que nossos pais cantavam. Cantavam sobre a glória eterna, cantavam sobre o encontro com o Senhor. Eles entendiam que essa vida não era o destino final. Por isso, nossos pais não permitiam que os temporais roubassem a esperança. Os nossos pais sabiam que existe algo muito maior preparado por Deus e para aqueles que amam a Deus. E uma das maiores dificuldades da minha geração, da sua geração em especial, dessa nova geração, é viver apenas para o presente. Pensamos apenas no agora. Pensamos nas contas, nos compromissos, nas preocupações, nos desafios diários. Mas a Bíblia nos lembra que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem e a nossa verdadeira pátria está nos céus. E quando nós perdemos a visão da eternidade, os problemas parecem gigantes. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para Cristo, quando nós voltamos o nosso olhar para as promessas, tudo encontra a sua devida proporção. Ei, a igreja precisa voltar a viver com saudade do céu.
Nós precisamos trabalhar nessa terra, nós precisamos servir nessa terra, nós precisamos evangelizar nessa terra, mas sem esquecer que nós estamos caminhando para casa. Que existe um dia preparado por Deus em que toda lágrima será enxugada e nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu concluo, meus amados irmãos, eu finalizo dizendo que nessa noite, mais do que recordar canções antigas, eu e você fomos convidados a recordar verdades eternas que sustentam aqueles que vieram antes de nós. Os nossos pais cantavam porque conheciam o Deus do impossível. Os nossos pais cantavam porque aprenderam a adorar em meio às lutas. Os nossos pais cantavam porque mantinham os olhos voltados para a eternidade. Hoje, muitas das vozes que ecoam nesses antigos cultos já se calaram. Muitos dos que enchiam os bancos dos templos já atravessaram o rio e chegaram à pátria celestial. Mas a fé deles continua falando. A fé continua ecoando através desses hinos, continua ecoando através dos testemunhos, continua ecoando através das marcas que deixaram nos seus filhos e nos netos. E talvez o maior desafio dessa noite seja esse: quando a próxima geração olhar para nós, o que ela encontrará? Se Jesus não voltar daqui a 20, 30 anos, o que será que a igreja estará cantando sobre nós? O que será que meus netos estarão falando, ou meus bisnetos estarão falando, o que o vovô Márcio cantava? O que o vovô Márcio cantava? Cantava: quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vingança, um Deus vingativo, iracundo, vou te matar. Será que os nossos netos e bisnetos encontrarão apenas lembranças de um tempo que passou, ou encontrará a mesma fé que encontraram em nossos pais, que nós encontramos em nossos pais? Que Deus nos ajude a preservar essa herança, que continuemos cantando sobre o Deus que não muda, que continuemos adorando em meio às lutas, que continuemos caminhando com os olhos voltados para o céu, e que um dia, quando a nossa voz também se calar nessa terra, que possamos, eu e você, possamos nos unir em um grande coral dos remidos diante do trono do Cordeiro, porque os nossos pais cantaram sobre Jesus e nós também continuaremos cantando sobre Jesus. E por toda a eternidade, nós continuaremos cantando sobre Jesus. Sabe por quê? Porque sem Jesus é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades estão formando lampiões. Lembra disso? Esse hino é de 1981, do grupo Rebanhão. E esse grupo, quando o Carlinho Félix fez parte desse grupo, e principalmente era um LP chamado Mais Doce Como Mel, e uma das faixas desse LP era o hino chamado Baião. Um hino que era proibido. Nós, quando eu, adolescente, fazia parte de um grupo na minha igreja, na Igreja Batista Vitória Régia, e quando nós começávamos a cantar um hino, ritmo de baião, nosso pastor parava tudo e dizia: se continuarem cantando essa música, eu vou excluir todo mundo. Por causa do ritmo, um ritmo do nosso Nordeste, que faz parte do nosso país, uma linda música, que eu gostaria de convidar você que ficasse de pé, porque nós vamos encerrar esse culto com essa linda música festiva, nordestina, antiga, 1981, Rebanhão, Baião. Mas antes eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque nossos pais inculcaram na nossa mente, e hoje nós podemos dizer em alto bom som que nós te amamos, porque os nossos pais nos ensinaram também a te amar, Senhor.
E que esse culto possa ser marcado na vida dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite e aqueles que estão nos assistindo, com a certeza que foi carimbado em nosso coração e que nós também precisamos carimbar no coração dos nossos filhos e netos, que Jesus transforma e que Jesus Cristo é a única esperança, e sem Jesus é impossível se viver nesse mundão. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Se você sabe cantar, canta com a gente. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Olha a verdade. Eu era magro que dava dó, tinha um paletó listrado de uma lista só, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só estão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e dinheiro. Isso vai salvar ninguém, e só se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele parte e nunca sobra. E se tá faltando de amor, tá sobrando iniquidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essa rua fosse minha, eu pegava cartaz, eu comprava um spray, escrevia nelas todas Jesus, Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro Beleléu. Aleluia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel Santo por toda a terra espalhado desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Uma semana abençoada para você. Vamos continuar aí, pode no ritmo aí, enquanto a igreja